Como vimos anteriormente, o ML acabou percebendo que a protagonista não estava usando o anel de compromisso em seu dedo. Na manhã seguinte, Sora acorda no sofá e pergunta para Taesun o motivo do rapaz não ter acordado ela. E o ML responde que sua gata estava dormindo profundamente e não quis incomodá-la. Em seguida, o rapaz resolve brincar um pouquinho com a situação, dizendo que Lin estava até mesmo roncando. Ouvindo isso, a moça fica envergonhada e vai rapidamente para seu quarto, e nessa hora Mon revela que estava apenas brincando. Mais tarde, Lin aparece toda arrumada e avisa que já estava indo para o trabalho. E vendo isso, Taesun fica admirado com a beleza de sua gata. Momentos depois, Mon leva a senhorita até a porta para se despedir da garota, e com a saída de nossa waifu, o ML faz uma expressão sombria e vai terminar seus afazeres domésticos. Pouco tempo depois, o rapaz percebe que havia pouca roupa da protagonista para lavar e manda uma mensagem para a senhorita perguntando o motivo. E Sora responde que apenas havia esquecido de colocar tudo e elas estavam em seu quarto. Com isso, Mon vai até lá e após recolher tudo, o ML se depara com a caixinha do anel sobre o móvel e coloca sua mente fértil para trabalhar, imaginando várias coisas. E chega à conclusão que a protagonista provavelmente retirou o anel para não chamar a atenção, já que ela não gostava disso. Mas sabemos que esse não é muito bem o motivo. Nessa mesma ocasião, acabamos percebendo que Taesun achava Lin bastante incrível e por esse motivo quis demonstrar que a senhorita já tinha alguém para os possíveis assanhadinhos que tentassem dar em cima da senhorita. Mas as coisas não estavam indo como ele queria. E o rapaz começa a se questionar sobre o motivo de estar tão incomodado por causa de um simples anel. Só agora que eu me dei conta que a protagonista tem os mesmos hábitos que eu de jogar roupa por todo lugar do quarto. Já à noite, após o expediente de trabalho, John leva a lambisgoia de sua namorada para conversar com seu pai e nessa ocasião, o velho diz que seu filho havia lhe contado algumas coisas e por esse motivo ele queria se desculpar por seu comportamento da última vez. E revela que fez aquilo tudo porque já teve várias experiências ruins no passado e tinha uma promessa que ele estava tentando cumprir. E após comentar algumas coisas, o velho fala que esperava que Sujang construísse uma vida maravilhosa com seu filho e que gostaria de conhecer a mãe da garota. Mais tarde, o homem toma alguns drinks enquanto fica pensando na conversa que teve com John antes de aceitar se encontrar com a lambisgoia novamente. Nessa hora, descobrimos que a situação entre os dois acabou saindo um pouquinho do controle, já que ao tentar conversar com seu pai, John recebeu uma bofetada por comentar algo que o velho não gostou. Mas, em vez de ficar irritado pelo que aconteceu, o rapaz se ajoelha e tenta conversar mais uma vez com seu pai. E ainda naquela noite, após ir se deitar, o pai de John conversa com sua esposa e a mulher diz que seria melhor o homem parar de procurar a esposa e a filha de seu falecido marido, pois provavelmente a mulher já havia começado uma nova vida. E diz que o melhor seria deixar seu filho ser feliz ao lado de quem ele escolheu. E de volta ao presente, o homem se apoia na mesa, imaginando que esperava ter feito a coisa certa dessa vez, e se desculpando com seu falecido amigo. Na manhã seguinte, o velho vai para seu consultório trabalhar e lá acaba fazendo um check-up na boca de um homem misterioso e na saída chama sua companheira para ir embora e algo me diz que essa aí é a mulher do falecido amigo que ele tanto procura. Mas ficamos apenas na suposição. E de volta ao nosso casal maravilha, enquanto os dois aproveitavam sua refeição, Lin acaba comentando para Taesun tomar cuidado com seu anel e não perder ao retirá-lo para fazer alguma coisa. E como você já deve ter imaginado, isso deixou o ML um pouquinho irritado, já que a garota também não estava usando dela. Mas Sora não percebe isso e vai se arrumar para ir ao trabalho. Já na empresa, as coisas estavam começando a ficar alegres, já que as amostras do novo produto já havia chegado e todos estavam animados com a qualidade do item. Nessa mesma ocasião, Sora comenta que aquele era um ótimo produto e muitas pessoas iriam
iriam gostar, e diz que um certo figurante fez um ótimo trabalho. Ouvindo isso, o rapaz fala que não havia feito nada, já que foi a fábrica que conseguiu entregar algo de ótima qualidade e que o time de design fez um ótimo trabalho também. E a ratazana lá se sentindo no máximo com os elogios, sendo que ela roubou o design do ML. Ou mulherzinha sim. À noite, Lin chega em casa e se joga no sofá, dormindo logo em seguida. Percebendo isso, Taesun vai para seu quarto e na manhã seguinte, a garota reclama com seu futuro marido, dizendo que estava frio e Mon não a cobriu com uma coberta. Ouvindo isso, Taesun, que ainda estava irritado pelo anel, comenta que a garota estaria aquecida caso tivesse dormido em seu quarto e manda ela se arrumar para comer. Após isso, o casal se senta na mesa para aproveitar a refeição e Sora acaba percebendo que Mon não estava usando o anel e com toda a inocência do mundo pergunta o que havia acontecido. Nessa hora, Taesun diz friamente que apenas havia tirado e Lin pergunta por quê, já que o ML deu bastante duro para conseguir os anéis. Ouvindo isso, Taesun fala que apenas não estava com vontade de usar e que nem mesmo nosso Saifu estava usando dela. Em seguida, ele disse que entendia que as pessoas no trabalho da garota iriam perceber e incomodar a senhorita perguntando se ela estava saindo com alguém. E por esse motivo, os dois não precisariam mais usar os anéis para provar que eram um casal. Nessa hora, Lin fica em silêncio pensando no que escutou e resolve contar o que aconteceu com ela no trabalho. Com isso, o casal vai até o sofá e Lin começa a falar que não queria arranhar o anel e por esse motivo achou uma boa ideia tirá-lo, mas como consequência quase perdeu e odiou ver outra pessoa usando ele. E que tinha certeza que a lambisgoia sabia que era algo que Taesun deu para ela e mesmo assim o colocou em seu dedo. E por esse motivo estava o guardando para que algo assim não acontecesse novamente. E após ouvir essa história, Taesun brinca dizendo que havia um ditado que se você der valor demais para algo, isso se torna um lixo. E eu quase me acabo de rir com a protagonista reclamando com o ML por ele dizer essas coisas bregas e por ter arruinado o momento. Nessa hora, Mon segura sua gata pela cintura e diz que compraria um anel melhor quando arrumasse um emprego e que Lin não precisava guardá-lo. E nossa gata responde que os dois iriam fazer isso, já que ela queria dar um para Mon também. Em seguida, o casal dá alguns beijos, nos proporcionando um momento bastante fofo. Pouco tempo depois, Lin tenta mudar de assunto, pois estava envergonhada, e um diálogo bastante engraçado tem início. No final, a garota pega seu telefone para mostrar o novo produto que a empresa estava trabalhando, e vendo aquilo, Mon pergunta se aquele era o produto que eles iriam lançar no próximo dia, e também pergunta quem era o responsável pelo design. Ouvindo isso, Sora questiona o rapaz se tinha alguma coisa errada, e o ML revela que, na verdade, aquele design era seu. E como você já deve ter imaginado, Sora fica em choque e resolve ligar para John, que não atende o telefone, já que estava levando seus pais para conhecer a mãe da lambisgoia plagiadora. E de volta ao nosso casal, Taesun tem um ataque de raiva ao descobrir que Sujang havia o enganado mais uma vez. Nessa situação, Lin pede para o rapaz se acalmar e Mon diz que isso seria difícil nesse exato momento. Mas, ao se dar conta que sua gata poderia ficar assustada, o ML pede desculpas e diz que não estava irritado com sua futura esposa. Ouvindo isso, a protagonista fala que já sabia e que imaginava que a sensação de ser enganado mais uma vez pela pessoa que o traiu no passado deve ter sido bastante horrível. E que nessa situação, ao menos ela deveria ficar calma para o rapaz não vir a fazer algo que estragasse sua vida. Após isso, Mon faz uma expressão de choro e abraça nosso Saifu. Ao mesmo tempo, em outro lugar, John e seus pais conversavam com Sujang e sua mãe enquanto aproveitavam a refeição. E enquanto isso, Sora tentava ligar para o rapaz, mas não recebe nenhuma resposta e começa a imaginar que não acreditava que o produto que eles iriam lançar no próximo dia era na verdade um plágio. Já de manhã, acabamos descobrindo que a protagonista não conseguiu impedir o lançamento do novo produto e John, que não sabia do assunto, chega na empresa
empresa, bastante empolgado, perguntando como tinha sido a reação do público em relação ao produto. E um dos funcionários responde que ele já estava esgotado na maioria das lojas. E ouvindo isso, John revela que estava preocupado, já que uma empresa rival havia lançado algo parecido recentemente. Após isso, o rapaz acaba conversando com uma das garotas da equipe de design. Ao mesmo tempo, Lin convida Soo-jang para conversar mais tarde. No final do expediente, as duas se encontram em um café e Soo-jang pergunta o que Lin gostaria de conversar. Nossa deusa magnífica fala que não queria tomar nenhuma decisão precipitada e esse era o motivo dela querer ouvir o outro lado da história. E no início, a Lambisgoia fica sem entender o que estava acontecendo ali. Mas Sora começa a refrescar a memória da garota, dizendo que já sabia que ela havia estudado com Tae-sun e por passarem bastante tempo juntos, seu estilo de design era muito parecido. E que isso acabou causando bastante atrito entre os dois na última empresa em que ambos trabalhavam. Ouvindo isso, Soo-jang pergunta aonde Lin queria chegar falando algo assim, e nessa hora Sora faz uma expressão bastante séria e diz que Tae-sun estava afirmando que o novo produto era um plágio de algo que ele havia feito. E ela gostaria de ouvir a explicação de Soo-jang para isso. Mas, ao invés de tentar inventar uma desculpa para isso, Soo-jang apenas pergunta se Lin realmente queria escutar o que ela tinha para dizer, e nossa gata fala que gostaria de ouvir seu lado da história antes de tomar qualquer ação. Como já era de se esperar, Soo-jang tenta bancar a sonsa e diz que o estilo de ambos era apenas parecido. Mas, para nossa alegria, a protagonista não se convence com isso, comenta que pelo que ela havia visto, o design não era só parecido, mas idêntico ao de Mon e que existia apenas uma pequena diferença no esboço. E pergunta se a Lambisgoia estava afirmando que algo assim não era um plágio. E após tomar um pouquinho do seu café, Sora olha para Soo-jang e fala que se a garota tiver ao menos um pouquinho de consciência, ela iria se desculpar com Mon e contar o que havia feito para John. Mas algo me diz que não dá para esperar esse tipo de coisa dessa mulher. E para deixar as coisas ainda mais interessantes, Sora revela que a garota só teria duas opções. Ou ela contaria para John a verdade, ou Lin faria isso. Mas, como é de Soo-jang que estamos falando, as coisas não seriam tão simples assim. E ouvindo isso, Soo pergunta se nossa waifu teria alguma prova e que poderia ter sido Mon que copiou seu trabalho. E completa seus delírios dizendo que os dois têm um estilo parecido e que a protagonista estava fazendo ela se passar por ladrona apenas para se vingar pelo que aconteceu da última vez com o anel. Nessa hora, Sora não dá muita importância para os delírios da Lambisgoia e volta a perguntar se a mulher ia contar a verdade para John. Mas Soo-jang apenas dá um sorriso enquanto fica se perguntando o motivo de Lin estar fazendo aquilo, já que as duas trabalhavam na mesma empresa. E chega à conclusão que deveria se manter firme para fazer Sora recuar e que nada iria acontecer, já que ela possuía o ficheiro original do trabalho. E após ter esse delírio momentâneo, a mulher, que não tem a menor noção do perigo, dá uma ameaçada em nossa gata, dizendo para ela tentar a sorte. E meu amigo, eu no lugar da protagonista dava só um voador e ia embora. E percebendo que não iria conseguir nada conversando com a Lambisgoia, Sora se levanta e vai embora após dizer que a conversa delas havia terminado ali. Mas, ao contrário do que você deve ter imaginado, as coisas não acabam aqui, já que a protagonista foi direta ao encontro de John para contar o que havia acontecido. E já de frente com seu amigo, Lin pede desculpas por estar incomodando o rapaz naquela hora e ao mesmo tempo fica imaginando que a cobra provavelmente estava tão confiante, pois achava que John iria protegê-la. Mas algo me diz que esse aí não vai fazer nada, já que está apaixonado pela Lambisgoia. E de volta à nossa waifu, John pergunta o que estava acontecendo, já que Lin havia ido até seu bairro após o trabalho. Então a senhorita diz que tinha algo importante que ela gostaria de falar para ele. Retira um tablet de sua bolsa e entrega para John. E com uma expressão bastante sombria, diz para o rapaz dar uma olhada no documento que estava presente ali. E algo me diz que as coisas estão prestes a ficar bastante interessantes. E caso você queira apoiar o canal com qualquer valor, deixe seu valeu demais. E essa é minha expressão ao apreciar esse conteúdo exótico novamente.
sobre os novos capítulos eu curti bastante e foi muito satisfatório ver Su Jang finalmente sendo desmascarada. Então comenta aí a opinião de vocês sobre esses novos capítulos. E é isso, espero que tenham gostado, deixe seu like e até a próxima.